Depois de ouvir aqui, não só agora, como de manhã, o Dr. Evaldo Coelho e outros amigos que têm em um grupo de leitura, eu com certeza não tinha coragem de apresentar aqui em Amarante o meu livro. O meu livro, primeiro, não é da minha autoria, como sabem, isto é uma coletânea, é uma breve antologia de textos que, para o meu meio profissional, tem um interesse muito particular, porque é um meio, como sabem, onde as pessoas leem muito pouco. Isto é mais ou menos um incentivo para que as pessoas conheçam e leiam os autores. É que em Portugal os autores são muito maltratados. Eu estou muito ligado à música, desde miúdo, que torço as orelhinhas de não ter aprendido, porque era preguiçoso e andava aí nas brincadeiras do Rio e não aprendi o solfejo porque dava muito trabalho. E hoje torço as orelhinhas porque tudo aquilo que eu faço tem como base a música. Nada do que eu faço, tudo o que eu faço está ligado à música. Porque a música é um veículo de memória. E eu, que não me considero um escritor, o João Pereira da Silva aplicou um termo que eu acho muito bem aplicado. Eu sou um escrevinhador repentista. Quer dizer, eu não sou escritor. Porque eu, quando vejo os originais dos grandes escritores, eu vejo as páginas que têm 10, 20 ou 30 emendas. E aquilo que eu faço não tem emenda nenhuma. Por aí vê-se que eu não sou um escritor. Por ser um escritor, a gente sabe que os tais, tanto de inspiração e tanto de trabalho, dá muito trabalho. E eu sou bastante preguiçoso. Não posso ser escritor, não sou muito preguiçoso. E se sou preguiçoso para escrever, também sou uma vítima da falta de visão. Fui operado 4 vezes à vista e quem escreve precisa de ler. É indispensável. Portanto, quem quiser escrever tem de ler muito. E eu não posso ler. E, portanto, é por isso. Portanto, quanto a apresentar aqui o livro em Amarante, é que há 2 cordões umbilicais com os quais eu não corto. Um deles é a minha terra. Outro é a casa onde trabalhei 41 anos. Quanto ao título do livro, isto não é novo. Isto são exatamente textos que já foram publicados no Jornal da Amarante, desde 1982 ou 84, portanto, 6 anos depois da Revolução. E aí eu gosto de jogar bastante com as palavras. Já no primeiro livro foi aqui dito, pelo professor António Cardoso, que eu que joguei com a palavra do terreiro das Navarras ao terreiro do Paço. E o título tem exatamente esse jogo de palavras, porque o Covelo, a Rua do Covelo, é do terreiro das Navarras ao Largo do Paço. Mas eu aproveitei uma palavra de terreiro, que fui trabalhar para o terreiro do Paço, em Lisboa, para a Caixa Económica Portuguesa, que é perto do terreiro do Paço. Portanto, joguei aí com as palavras. E aqui também jogo com a palavra canto. A palavra canto, a língua portuguesa, é muito interessante, porque eu aproveitei a palavra canto para no jornal escrever num canto do jornal, porque a palavra canto não é só a canção, também é um canto, o cantinho deste livro, o canto do jornal. Portanto, era canto livre, no jornal era canto livre, porque era canto, canção, e canto, aquele pedacinho que está, aquele ângulo do livro. E portanto, joguei, portanto, com essa dualidade da palavra canto. Quanto, depois daqui ter ouvido o Dr. Evaldo Coelho, de facto, eu perdi um bocado de coragem de improvisar, porque
Eu, se improvisar, tenho um defeito muito grande, estendo-me e começo a contar histórias e isso levar-vos-ia muito tempo, inutilmente. Portanto, resta-me viver de recordações. Com a minha idade, nós vivemos de recordações. E apetece-me recordar, já depois de alguns, da parte daqui da intervenção do Dr. Abel Coelho, em que ele fala desta inversão de valores, desta questão do ter e do ser. Eu, neste momento, de tal maneira, nós estamos sujeitos a uma ditadura do grande capital, que confesso que às vezes me apetece ser nacionalista. E ser nacionalista porquê? Porque a palavra Portugal, os gritos de Portugal, a gente agora só usa no futebol. E o primeiro poema que eu li, foi escrito por uma pessoa muito importante que está muito esquecida aqui em Amarante, que é o senhor Luís Macedo Júnior. Luís de Macedo Júnior, está aqui a inscrição, a filha deu-me uma cópia da inscrição no Partido Socialista, e eu provei, quando eu não sabia nada, nem de teatro, nem de dizer, nem de nada, nós aqui em Amarante não sabíamos nada. O primeiro poema que li foi exatamente da autoria do Luís Macedo. E nessa altura, quem me ensinou a declamar, usava-se a palavra declamar. Hoje há pessoas que dizem que deve ser retirada do dicionário a palavra de declamar, ou outras, é dizer ou interpretar poesia. E nessa altura havia a mania de se acompanhar tudo objetos. Mas a pessoa que me ensinou este poema, o Dr. Albano Monteiro Soares, dizia-me assim: olha, tu, o coração pões a mão aqui, tu falas no céu, pois, quer dizer, é uma coisa. Hoje toda a gente sabe que dizer um poema não é o mesmo que interpretar um poema, mas que se deve ter sempre respeito pelo autor, ou pelo sentimento que se supõe o autor que punha nas suas palavras no seu poema. E, portanto, quando disse que me apetece ser nacionalista, é que aprecio muito este poema, que foi o poema que eu li, muito mal, claro, com esses defeitos todos que me ensinaram, do Luís Macedo Júnior. Está aqui este poema que declamei, lá está, nessa altura a palavra declamar, numa das récitas do Orfeão Académico Amarantino, no Parque de Viaturas do antigo quartel de artilharia. O primeiro teatro que se fez aqui em Amarante foi no Parque do Quartel de Artilharia. Ao lado dos cavalos estávamos nós também. No teatro não éramos cavalos, éramos assassinos. Foi-me ensinada, ainda miúdo, pelo Dr. Albano Monteiro Soares, e creio que é da autoria de Luís Macedo. Não tenho bem a certeza, mas isto já vai há muitos anos, e eu tenho escrito que era. Ora, se me permitem, eu vou tentar ler, não declamar. Em rapaz, tinha um mestre, era um velhinho, amigo, carinhoso e jovial, que na lição de história nos fazia responder-lhe num coro altissonante quando nos perguntava quem seria o povo sempiterno e imortal. Portugal, Portugal! Depois, quando baixinho para mim lia as páginas de glória refulgente numa epopeia audaz e morredoira, uma chama de orgulho me subia, abrasando-me o peito são e quente, e repetia o brado triunfal: Portugal, Portugal! Sobre as ondas do mar ou sobre a terra, haja no mundo paz ou haja guerra, vejo sempre passar ao sol doirado, orgulhoso nos mastros de um navio, ou nas valentes mãos de algum soldado, nas dobras da bandeira nacional, Portugal,
Portugal. Ó Pátria, Santa Mãe de todos nós, Deus tem ao pé de si nobres guerreiros, Dom Nuno e Camões, os pioneiros de um império tamanho como o mundo, que talhou o montante dos avós. Ó Pátria eterna, alta e imortal, Portugal, Portugal. Vejam lá, se ao ler isto não apetece ser nacionalista. Patriótico. Bem, como disse, tudo aquilo que eu faço está ligado à música. Há pouco tempo, lá na Caixa, havia os Jogos Florais. Mas agora a nova direção lá dos aposentados, da Associação de Aposentados, quis mudar de nome, quis fazer uma inovação no título e passou a ser o concurso Os Nossos Talentos. Vejam lá, Nossos Talentos. De maneira que eu tirei o primeiro prémio, pá. Isto não me cabe, não posso suportar essa palavra, os nossos talentos, no meio como é o da Caixa Geral de Depósitos ou de qualquer banco. Pessoas que não se dedicam à literatura, às artes, e onde a única exceção foi o teatro, porque nós, de facto, tivemos um grande grupo de teatro que teve 3 prémios da crítica, mesmo ao nível do teatro profissional. Era um grupo chamado Os Hipopótamos, que já em si era uma autocrítica. Os empregados da Caixa fizeram uma autocrítica chamando-se Hipopótamos. Mas não admira, porque o primeiro grupo excursionário da Caixa, eu tenho lá isso, por acaso não trouxe, havia um grupo excursionista do Porto que veio aqui a Amarante, com uma bandeira que tinha um jumento e o grupo chamava-se Os Bestas. Portanto, está a ver, não pode haver maior autocrítica do que esta, do que chamar a si próprio Os Bestas. Bem, e portanto é por isso que eu tenho a coragem de escrever lá no Jornal da Caixa, publicar um livrinho e, como há bocado disse, depois de ouvir aqui o Sr. Dr. Abel Coelho e um amigo, que eu não sei o nome, como é que se chama aquele senhor? José Vieira. Falar em literatura, eu confesso que se eu tivesse ouvido antes, talvez não tivesse coragem de apresentar aqui a minha mãe no meu livro. E deixava-o lá para a Caixa, porque isto é um incentivo sobretudo para as pessoas conhecerem os autores. É que, ainda falando em música, houve um fado da Amália, mas ninguém sabe o autor, era a Amália. Não sabem, por exemplo, o fado, para mim, dos mais belos da Amália, é do Alexandre O'Neill. Mas ninguém sabe que foi o Alexandre O'Neill. As próprias canções que o Dr. Abel Coelho referiu de Lopes de Graça, as canções heroicas, toda a gente sabe, grande parte das canções nos grupos corais cantam a música de Lopes de Graça, mas ninguém sabe quem é o autor. É uma música do Lopes de Graça. Ele merece, que ele de facto é um grande músico, um dos nossos maiores músicos. Não deslustra nada referir-se ao Lopes de Graça. Agora, o que há um desconhecimento dos autores, isso é que não está certo. Quer dizer, os autores em Portugal são muito maltratados. E portanto, um dos motivos do meu livro, para além da comemoração do 25 de Abril, que acho que é uma data que, apesar de, enfim, não ser cumprida totalmente, e estamos perante uma crise que, além de económica, é também social e, sobretudo, cultural. A crise do capitalismo é geral, não é só o nosso país que está a passar pela crise. Eu ainda sou do tempo, ainda sofri a crise de 29, porque eu nasci em 24, portanto sei como se vivia nesse tempo e costumo contar uma história que define bem o que era aquela necessidade da poupança que deixou de existir, mas que agora vai ser muito necessária. E por falar em poupança, a Caixa Geral de Depósitos, para quem trabalha há 41 anos, mesmo na ditadura, é por isso que hoje as palavras já não têm
Não tem sentido andar-se a falar em ditadura, em certos aspectos, na ditadura, no aspecto cultural. A gente via na televisão melhores programas do que vemos hoje, apesar de dizer que estamos em democracia. E portanto, a palavra ditadura não se deve aplicar assim de ânimo leve. Houve ditadores, eu recordo, aprendi muito com duas pessoas. Uma foi o Dr. Henrique Sardoeira, outra foi o Queiroz Literato, que já falei dele outra vez, que às vezes me contava histórias, por exemplo, um ditador, por acaso agora tenho 4 bisnetos e 2 bisnetos são ingleses. O marido da minha neta mais velha, filha daquela minha filha que ali está, falei com o marido no Cromwell. Cromwell foi um grande ditador. E quando eu falei no Cromwell, ele disse, um grande ditador. Eu disse, bem, o Queiroz tinha-me dito uma coisa interessante. É que quando o Cromwell tomou conta do poder, os conselheiros disseram, vocês veem o que deve fazer já. É uma censura rigorosa à imprensa. E ele disse isto. Não, o quê? Mas então, se eu fizer uma censura à imprensa, como é que eu vou saber o que é que passa ao meu povo? O que é que existe no meu país? Se houver uma censura, eu próprio não sei, não saberei. E, portanto, aí está a forma como é que um ditador pode ser mais democrático, em certos casos, do que aqueles que se dizem democratas e que às vezes a gente nem precisa mencionar, toda a gente sabe. Agora, voltando, e para ser breve, portanto, não vou improvisar mais, porque senão estendo-me. Vou-me referir, portanto, ao Papa Francisco, que foi aqui referido. Muita gente fica muito admirada das afirmações do Papa Francisco. Ora, quem conhece a teoria da libertação, da libertação, sabe que a Igreja na América Latina, em muitos países, estava ao lado dos pobres, dos que trabalham. E um cardeal, creio que foi o bispo, foi no Salvador, que morreu quando foi assassinado. Foi no Salvador. Oscar Romero, isso mesmo, foi assassinado. Portanto, bem, mas sabemos que a Igreja faz, não é preciso falar na Inquisição, não é? Aqui na vizinha Espanha, nós não sabemos, durante a Guerra Civil não se sabia nada que se passava em Espanha. Eu recordo-me, ali no quiosque de São Gonçalo, meus amigos eram quase todos ex-seminaristas, um depois até foi padre, e eu tive toda a tarde a tentar convencer-os que eles estavam no caminho errado. Ou quando saiu uma procissão de velas para comemorar a vitória de Franco, eu fiquei sozinho no quiosque a roer as unhas, irritado por não ter convencido aquelas pessoas que eles estavam no caminho errado. E no entanto, essas pessoas que, portanto, estavam ali a comemorar a vitória de Franco, daquela maneira solene, passados poucos meses estavam no café, nessa altura havia poucos aparelhos de telefonia, estavam no café a ouvir o Peça e a aplaudir as democracias, não é? Enquanto à Igreja, é claro, também se sabe muito bem que a Guerra Civil de Espanha começou antes, em 31, houve a revolta dos mineiros das Astúrias, houve, portanto, muitos atentados às pessoas que trabalham, e contou-me também esse Queiroz, que as Astúrias, aliás, de uma maneira geral, toda a Espanha é muito católica, não é? E as Astúrias não fogem à regra. Mas eles ficaram tão decepcionados com a posição da Igreja, dos mineiros asturianos, isto contou-me o Queiroz, estou a mentir, eles criaram um Cristo próprio, o Cristo Rojo, Cristo Vermelho, porque eles já não acreditavam no Cristo do Vaticano. A Guerra Civil de Espanha, portanto, nós não sabíamos nada do que se passava.
Eu recordo-me de miúdo, o meu pai comprou um aparelho de rádio. Pouca gente tinha rádio nessa altura. E recomendou-me a mim e aos meus irmãos: vocês não digam a ninguém que nós que é para ouvirmos de Madrid, porque a Rádio Madrid era, havia a passionária, Dolores de Barruri, e os discursos da passionária, quem fosse apanhado a ouvir, já sabe que tinha resposta. E eu recordo, mas a Rádio Madrid era muito difícil ouvir, tinha muitas interferências, havia uns barulhos tremendos que não se conseguia ouvir. Mas havia outras emissoras, sobretudo a Rádio Toulouse, a Rádio Andorra, a Rádio Moscovo e uma rádio de uma cidade que eu não conhecia, só há pouco tempo eu sabia, Ljubljana, tinha uma estação muito potente. Era a Rádio Ljubljana que nos dava a ver uma cidade lá dos Balcãs, que a gente ouvia referir-se à Guerra de Espanha. A Caixa Geral, ou melhor, os Serviços Sociais da Caixa Geral publicaram um livro que foi considerado pela crítica dos livros mais pormenorizados acerca da Guerra Civil de Espanha. É claro que poucos compraram e poucos leram. E hoje continua-se a saber pouco da Espanha. E tanto é que eu deixei de fazer parte das excursões que lá a associação faz, porque as excursões são promovidas pelas agências de viagem. E geralmente acontece que coisas muito importantes que são escondidas. As pessoas vão, por exemplo, estão em Praga, não é? Vão ver a casa do judeu, como é que se chama o grande escritor de Praga? O Kafka. E é tal, que é a casa do Kafka, dizem duas palavrinhas sobre o Kafka, e eu, por exemplo, ia dizer à guia, diga que lá em Portugal, para conhecer um escritor, o melhor é ler os seus livros. Portanto, diga que lá em Portugal que já há Metamorfose, há o Processo, há o Castelo. E a dizer isso, aquela malta tira a saber, deixa lá de política, deixa a senhora. Tudo o que é literatura é política. Mas política, pior que política partidária, porque ainda é pior. Política há em tudo, não é? Até no futebol. Mas a política partidária. Agora aconteceu a mesma coisa, não sei se sabem que no Futebol Clube do Porto tem um museu, que é uma coisa fantástica. Eu nunca vi um museu, estive em como é que se chama a cidade, em Liverpool, tem 2 grandes museus. Um dedicado, antigamente Liverpool era um porto muito importante. Há 2 museus, um dedicado à escravatura e outro à imigração. Grandes museus. Mas fui ver agora o do Futebol do Porto, isso ultrapassa tudo. A gente via o Pinto da Costa, mesmo em pessoa, ali a conversar connosco. A conversar há tanto tempo. Nós vemos a biografia de todos os jogadores, em português, em inglês. Toda a técnica moderna dos museus mais modernos que há, pois eu estive em Bilbao, também vi aquele, este é muito superior. E eu ia dirigir-me à guia, exatamente, perguntar-lhe se também havia alguma coisa dedicada aos homens da cultura do Porto, ou qualquer coisa, porque eu já lá tinha ido, eu sempre cantei, como já disse, desde os meus 15 anos faço sempre parte de grupos corais, e o nosso grupo coral já tinha sido convidado pelo Futebol Clube do Porto e tinha ido lá cantar. Eu ia perguntar se de facto havia, se lá o futebol se aproveitava exatamente aquela grande massa de sócios para terem uns programazinhos culturais ali. Ia fazer essa pergunta, Costa Neves, lá a política, lá estás a meter política. Pronto, eu irritei-me, virei-me para o colega, abanei o colega, amigo. Se fosse você o primeiro a dizer isso, eu não me seria assim, mas é que já é a 20ª vez que isso me acontece. É que eu, quando vou fazer uma pergunta, é natural. Quando as pessoas vão em viagem, é natural que se faça perguntas, é coisa mais natural. Agora, quando eu, por exemplo, em Praga, quis saber, eu estive lá em Praga no período da ocupação, evidentemente havia muito descontentamento, independentemente de ser a política, de ser os comunistas, de ser outros. Praga era um país ocupado e havia descontentamento. Mas era uma cidade muito aberta ao turismo. E havia uma coisa muito importante que atraía Praga, isso já ligado à parte comercial, que era os cristais da Boémia e tudo o que era cultura. Eu trouxe 10 discos de óperas a 36 escudos. E o meu primo Amaral trouxe
estojos de desenho, outras coisas para a pintura, o Otávio Rui sabe muito bem disso. E eu agora queria saber se de facto se havia alguma diferença entre a praga daquele tempo e a praga de hoje. Pois não, Costa Neves, deixa lá. Então depois falei com a guia, e a guia então me disse, olha, nós aqui trabalhamos numa empresa. Portanto, a empresa está interessada em que nós façamos referência àquilo que pode atrair mais o público. Quer dizer, a parte comercial está acima da parte cultural. E isso, de facto, irrita. Irrita muito porque, não só em Praga, como, por exemplo, agora fizeram uma viagem, que já fiz, que é uma belíssima excursão, chama-se Os Picos da Europa, que se via a parte toda do norte da Espanha e, portanto, também se visita Guernica. Eu fui lá numa excursão, portanto, não comercial, e então fiquei a saber o que é Guernica. A maior parte das pessoas só conhecem Guernica pelo quadro de Picasso. Ora, o quadro de Picasso é uma visão, portanto, moderna, não tem nada a ver com o naturalismo. O naturalismo pode exprimir uma cena, mas ali o Picasso exprime os horrores da Guerra de Espanha de várias maneiras. O cubismo também. Mas agora não fui à excursão, porque já sabia que esta excursão organizada lá pela Caixa, porque já sabia que eles iam suprimir muita coisa e entre elas foi Guernica. Mas eu perguntei, não passaram por Guernica, só viram lá uma imagem do quadro de Picasso? Não. Ora, Guernica tem um significado muito especial. Além de ser a cidade que foi bombardeada por Junkers alemães, sabem que os alemães adaptaram muitos desses aparelhos, que eram aparelhos de viagem, adaptaram-os a bombardeiros e bombardearam Guernica. Portanto, há a parte do terror do bombardeamento de Guernica, que está muito bem expresso no quadro de Picasso, e há uma coisa ligada à democracia, que Guernica, segundo me foi explicado, tinha o costume, já há muitos séculos, dos melhores de cada lugar, ou de cada freguesia, juntar-se à sombra de um carvalho e discutiam, que era a democracia direta, discutiam os problemas da cidade debaixo de um carvalho. Parece-me que ainda há um resto desse carvalho, mas eles agora têm um outro carvalho e têm até lá uma sala onde, quer dizer, aquilo está de facto. Mas o que eu quero dizer é que isso, a excursão lá da Associação dos Aposentados passou por Guernica como o gato sob brasas. Ora, chamar isto cultura é ofender. É ofender. Portanto, não vou estender mais e vou ser o mais breve possível. O Notícias publicou, isto é, do jornal lá da Caixa, está a ver, como publica tudo. A Caixa Geral, como sabem, é muito importante, sobretudo neste momento de crise que estamos a atravessar. Teve uma solução teve uma função muito, no campo social, muito importante. Basta dizer que a Caixa tinha a Casa de Crédito Popular, o prego. Ora, hoje não existe nada disso. E nesse tempo, uma pessoa que tinha necessidade, tinha necessidades de ordem económica, ia à Caixa empenhar o seu cordão e descontava mensalmente uma pequena percentagem e, na maior parte dos casos, recuperava e o que ficava depois ia a leilão. Não é? Ora, hoje é uma especulação tremenda com os empréstimos. Não é? Por outro lado, os depósitos na Caixa, a Caixa para cima de 2.000 contos não pagava nada. Pagava, o juro era superior a quem tinha menos dinheiro. Portanto, de 1 até 500 contos eram 2%, depois ia baixando até 2.000, e depois de 2.000 não pagava nada. Eu, quando fui para Lolé, isto para referir que não somos um país tão pobre como parece, que não sabemos aproveitar bem as nossas riquezas. E aquelas que nos têm vindo chegando, os descobrimentos da Europa, da imigração,
O que nos soubemos de dirigir a economia num sentido de beneficiar a maior parte do povo. E então, o que eu ia dizer é exatamente referir-me a isso. Tinha 8 dias de serviço, fui para o Lolé. Ora, mal sabia contar dinheiro. E aparecem lá os empregados do tribunal com pastas cheias de dinheiro, com vejam lá, em 1952, 3.700 contos em pastas. A maior parte desse dinheiro estava embrulhado em papel costaneira que tinha por fora escrito a lápis, de tantas toneladas de cortiça vendidas a fulano de tal. Grande parte das notas fora de circulação, muitas cheias de bolor, 3.700. Depois vinha saber, era uma viúva só, que tinha um primo que era juiz, que a visitava e que ela escorraçou com medo que ele estivesse a fazer a fortuna, e vinha saber que em todas as agências do Algarve ela tinha o máximo que a gente poderia vender na Caixa, que era 2.000 contos. Faro, Lago, Silos, Tavira, Portimão, Vilareal, Santo António, etc. Tinha 2.000 contos em cada agência. Eu contei essa história, a Caixa me pediu-me histórias, estou para publicar um livro de histórias passadas na Caixa, porque eu estive sempre ao balcão. É por isso que eu, em literatura, valho muito pouco, porque passei 40 e tal anos a contar até 10. Porque, 1, 2, 3, 4, 5, depois os outros 10, e 10 mais 10, 10, 41 anos a contar até 10. E tanto se dizia que lá na Caixa, que era de tesouraria, não sabia mais nada se não contar até 10. E é pena que se pense mais na parte logística do que na parte humana. O nosso país informa muito disso. E hoje estamos a estender mais e vamos lá ao Papa Francisco. No Notícias, li esta notícia. O Papa Francisco acusou os comunistas de roubarem à Igreja Católica a bandeira dos pobres. É uma causa que consta do Evangelho há 20 séculos, defendeu o Sumo Pontífice numa entrevista publicada em 29 de 6 de 14 no jornal italiano Il Messaggero. O que eu digo é que os comunistas roubaram a bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do Evangelho. Os pobres estão no centro do Evangelho. Os comunistas dizem que tudo isto, a pobreza, é comunista. Sim, claro. Como não? Mas 20 séculos depois da escritura do Evangelho, quando eles falam, nós poderíamos dizer-lhes: pois sim, sois cristãos, argumentou o Papa, dias depois da revista Economist ter comparado o seu discurso ao do Lenin, quando critica o capitalismo desenfreado e reivindica uma radical reforma económica. Desde a sua eleição, em março de 2013, Francisco atacou por diversas vezes o sistema económico global pela sua insensibilidade relativamente aos que mais precisam, que já foi aqui muito bem referido. Ainda no início de junho, o Papa criticou a riqueza acumulada a partir da especulação financeira, que classificou de escandaloso, esse facto, por ameaçar o acesso dos mais necessitados a bens essenciais. Na entrevista, Francisco respondeu a questões sobre temas políticos: a queda da natalidade na Europa, o papel da mulher na Igreja Católica ou a exploração infantil. O chefe da Igreja Católica recordou os seus anos em Buenos Aires, Argentina, e assegurou ter sentido dor quando advertiram do que havia meninas de 12 anos a prostituírem-se nas ruas e criticou os clientes. O Papa manifestou preocupação relativamente à queda da natalidade na Europa e sobre a mulher e sobre o papel da mulher na Igreja Católica. A mulher é a coisa mais bela que Deus fez, afirmou, considerando ser impossível fazer-se teologia sem se ter em conta a feminilidade da própria Igreja. Eu acho este texto muito interessante porque toca exatamente, aliás, um assunto
que já foi muito bem referido aqui por Dr. Abel Coelho. Sobre a mulher, portanto, eu agora, depois de velho, dá-me para ter este sentimento pela mulher, porque a mulher também tem sido muito maltratada no nosso país. E ainda mal em democracia. Sem democracia não há votos qualitativos. O voto do homem não é superior ao voto da mulher. E as mulheres não é maioria. Na Caixa, já disse isso, na Caixa, quando entrei para a Caixa, só havia uma mulher, que era a secretária da administração. Depois entraram, 10 anos ou mais depois, telefonistas. E depois, só muito depois, é que começaram a entrar no quadro. Hoje estão em grande maioria na Caixa de Depósitos. E há muitas diretoras, uma delas, consegui que vai-me apresentar o livro, pela primeira vez uma mulher me vai apresentar um livro na Caixa, é uma ex-diretora, exatamente viúva de um amigo meu, que estava com cancro, veio aqui, conduziu, teve de adaptar ao automóvel e veio aqui de propósito para a apresentação do meu livro. Mas o que eu quero frisar exatamente é o problema da mulher. Ora, a mulher tem sido muito maltratada. Até os artistas que recorrem às ninfas e às vezes também maltratam as mulheres. Não é? Toda a gente sabe, para abreviar, para não dizer, toda a gente sabe, o Vilaré divulgou muito um poema de um poeta brasileiro que compara a mulher ao diabo. Todo o diabo é uma adivinha. Todo o diabo, mas o diabo não é. E a adivinha é a mulher, não é? Eu também, depois, na música, não é? A gente também vê, por exemplo, o Verdi, que uma parte dos colegas nem sequer sabia, quando esteve lá no Palácio de Schönbrunn, nem sequer sabia porque é que o Verdi não estava ali na galeria dos compositores, não é? Nem isso sabia. E então o Verdi também, toda a gente conhece, porque está andando na propaganda, na publicidade, la donna mobile, qual plume al vento, muda d'accento e di pensiero, muda d'accento e di pensiero. Portanto, a mulher é volúvel. Ora, portanto, a mulher, até pelos artistas, tanto na música e na escultura, vai ver, eu fiquei surpreendido quando vi uma estátua muito grande sobre a peste, em Viena, em que a peste está ali representada por uma mulher. Ora, que diabo, a mulher pode ser de facto, mas a peste, não é? Acho que não chega a isso. Bem, portanto, sobre a mulher, é pena, de uma maneira geral, eu já disse lá na Caixa e já lancei o desafio delas tomarem conta lá da direção dos aposentados, porque elas estão em maioria, em grande maioria, e não aparecem. E quando alguma mulher se dirige à direção da associação, recebe esta resposta: minha senhora, não vale a pena inscrever-se, porque aqui não vem senhora nenhuma. Está a ver? Eles que estão no lugar, que deviam incentivar, que deviam apoiar a inscrição das mulheres, começam logo a desencorajar as mulheres. Portanto, há um preconceito. Ainda hoje, apesar da mulher estar em maioria e ter ascendido a altos cargos, ainda há esse preconceito dessa obediência ao marido, que ainda vem do tempo do Salazar, não é? Em que a mulher não arriscava nada. E, portanto, para ser breve, ora, a tal adivinha que há bocado referi a esta, que toda a gente conhece, é de um Martins Alves. O que é? Tem cara de santo, tem cheiro de santo, tem tudo de santo, mas santo não é. Alguém adivinha? Não sabe o que é? Tem arte do diabo, tem manha do diabo, tem tudo do diabo, mas diabo não é. Tem cara de santo, tem cheiro de santo, tem ar do diabo, tem tudo do diabo, mas diabo não é. Um raio me segue, o céu me carregue, se não for mulher. Ora, isto, que diabo, isto é de facto muito ofensivo para as mulheres, não é? E seja um poeta a escrever isto. Se os poetas, se os artistas se referem assim à mulher,
a pessoa normal como é capaz de fazer. Quer dizer, e é o que se vê nos jornais, não é? A violência com as mulheres é uma coisa diária. Quase todos os dias vemos as mulheres a serem ofendidas de várias maneiras. Bem, mas então, para acabar com essa coisa das mulheres, eu tenho aí e para ser breve, tenho aí um DVD, gravei uns poemazinhos que exatamente se referem a 3 mulheres que têm sido marginalizadas, que estão ligadas à música, e uma poetisa, que é a nossa maior poetisa, que mesmo no dizer do Saramago, ela que merecia o Prémio Nobel, que é Sofia de Melo Brainer.